Estamos iniciando mais um programa Saúde em Dia. Hoje nosso convidado é o terapeuta holístico Randolfo José Pinto. Randolfo, é um prazer tê-lo aqui e podemos falar um pouco a respeito de terapia holística, que eu acredito que muitas pessoas ainda não entendem ou não sabem o que é. Sim, doutor Luciano, é um prazer estar aqui no seu programa, que tem uma dimensão enorme, um alcance maravilhoso. É uma honra mesmo estar aqui. O prazer é nosso, tá? Eu sou terapeuta holístico, formado pela ABRAT, pela Associação Brasileira de Terapeutas Nacional e Internacional. Ele é internacional porque ele também abrange Portugal. Certo. Tá? Ele é um órgão que regulamenta os terapeutas holísticos, inclusive os cursos administrados por essa entidade são cursos administrados por terapeutas mesmo, cadastrados, licenciados, médicos, aonde ao término desses cursos nós também saímos com essa habilitação. São cursos regulamentados. Ou seja, você tem que fazer um curso para fazer, né, Sim, atender a sua especialidade. Mas num órgão regulamentado. Porque que é o mais importante. Que é o mais né? importante, porque as pessoas às vezes não gostam de fazer, porque tem que pagar uma anuidade ou coisa parecida. Não. Só que o respaldo que nós temos desses órgãos, das atualizações, para a gente Quando manter tem um conselho, sempre... isso é muito importante. Sim, é maravilhoso. Randolfo, vamos falar, já falando em terapia holística, o que vem a ser, o que é terapia holística? Olha, a terapia holística, na verdade, nós temos que ver a essência da palavra. Holos, que significa o todo, vem do grego, que significa o todo. Essa palavra ela foi usada primeiramente por Aristóteles, mais ou menos por volta de 334 a.C., nas suas obras de metafísica. Ela passou a ter um avanço, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, por volta aí de 1600. Tá? E infelizmente no Brasil só a partir dos anos 80 que ela começou a tomar forma. A terapia holística ela vem ser uma forma, nós podemos tratar aí um distúrbio, um desequilíbrio das energias vitais do indivíduo, tá? Mas não vendo só a doença. Ela procura ver o todo. Um todo, né? Isso, não exatamente. Só aquilo da queixa do indivíduo. Exatamente. Né? E esse todo engloba, até as pessoas acham interessante quando eu estou ali na anamnese, né? No questionário com a pessoa, ela acha muito interessante porque a gente procura tirar dela o meio que ela vive, relacionamento, principalmente familiar, com o esposo, até finanças. Ou seja, você preocupa num todo com no meio o teu dela, paciente, no meio né? que ela vive. Exatamente. Porque nós vibramos no meio que nós estamos, como também o meio vibra em nós. Então, para nós estarmos bem ou tratar uma determinada doença, 90% da causa ela vem desse meio. Ela vem do meio que nós vivemos. Randolfo, cromoterapia. O que é cromoterapia? Como surgiu? A cromoterapia, a própria palavra diz, cromos, cor, terapia, tratamento. Tá? A cromoterapia, ela surgiu, vou tentar ser bem sintetizado, porque é meio longo o negócio. A cromoterapia, ela começou, teve reconhecimento em 3.000 anos antes de Cristo no Egito. Através de inúmeras experiências, 3.000 anos antes de Cristo. 3.000 anos antes de Cristo já se usava a cromoterapia no Egito, e eles chegaram, é muito interessante, que eles chegaram nesse estudo através das cores, utilizando pedras coloridas preciosas da época, porque eles não tinham ainda o vidro. Então, pela luminosidade do sol, ou você colocando uma tocha em um determinado órgão que estava deficiente, ela emite aquele raio, aquela luz, que na verdade ele tem uma vibração, onde obtém a cura. Já lá para 1665, Isaac Newton, fazendo os estudos dele do prisma, do triângulo perfeito, ele viu que a luz incidindo naquele prisma, ele irradia 7 cores principais. Certo. E ele achou interessante que ele já tinha ouvido falar do uso da cromoterapia no Egito. Só que chegando lá, ele pegou e descobriu que também na Índia, em 2700 a.C., já se usava, só de uma maneira mais correta. Os yogis, que também é uma terapia holística, também faz parte da terapia holística yoga maravilhosa, eles descobriram que o nosso corpo tem portas de entradas e saídas de energia, que nada mais é que nós chamamos de chakras na língua indiana. Então, o que Isaac Newton, nos estudos dele, principalmente quando ele fazia o estudo de ondas de rádio, de comprimento de onda, ele viu que existia 7 tipos de comprimentos de onda, que essas ondas também têm a sua cor, sua temperatura. Por incrível que pareça. Que legal, né? Ele juntou tudo isso, foi aonde chegou nessas cores, que as cores seriam então o violeta, tá? O índigo, o azul, o verde, amarelo, laranja e o vermelho. E os chakras, no nome deles, seria
O coronário, o frontal, o laríngeo, o plexo solar, o umbilical e o básico. E o interessante é que essa união casou exatamente em estudos de épocas completamente diferentes. E realmente é uma ciência. Muito interessante, né? Uma coisa que a gente quase não se ouve, né? Exatamente. É só estudando mesmo. Quem vai fazer o curso é maravilhoso. E eu vou falar aí, vai muito mais além disso. Se for mesmo entrar fundo, vai muito mais além. É extenso, né, Randolfo? Sim, é muito extenso. Randolfo, então vamos lá. Onde que se aplica a cromoterapia? A cromoterapia, ela é uma ciência, tá? Que ela usa a energia luminosa das luzes, tá? Para você poder fazer com que o corpo do indivíduo se mantenha em harmonia e em equilíbrio. Você pode aplicar ela da seguinte forma: a pessoa está com problema em determinado órgão. Cada cor ela serve para uma determinada cura, porque ela tem sua vibração e ela alimenta um determinado órgão. Você alimentando aquele órgão, você pode fazer com que aquele órgão ele volte a funcionar. Certo. Mas principalmente, eu posso dizer, de até casos do consultório, pessoas pós-cirúrgico, após colocar uma prótese, pino, placa, parafusos, você pode utilizar aí, porque o nosso organismo, tudo que é corpo estranho, ele quer pôr para fora. Exatamente. Ele quer expelir. A cromoterapia faz com que esse corpo mantenha-se calmo e passa a entender que aquele corpo, mesmo sendo estranho, ele é do bem e mantém-se calmo. Então passa a ter uma aceitação para cicatrização, para a parte imunológica, para cicatrização, para secar os pontos, tá? E principalmente na oncologia. Hoje no Boldrin, Campinas, que trata, né, de câncer infantil. É um centro de referência, né? Sim, e também no Sírio-Libanês em São Paulo. Quando a pessoa está recebendo a quimioterapia, ela antes, durante e depois da aplicação de toda aquela química que a pessoa recebe, é aplicado quimioterapia. Para quê? O corpo se mantém calmo. Isso, a pessoa também vai estar calma. Lógico. Ela estando calma, ela não vai ver aquele remédio como uma droga, porque eu tenho uma doença ruim. Ela vai ver aquele remédio como cura. A cromoterapia, dando essa calma, esse bem-estar, a pessoa acaba vendo isso como cura. A partir do momento que ela aceita demais, isso, né? A partir do momento que a gente aceita isso como cura, 50% do problema já está resolvido. E os efeitos colaterais caem pela metade. Randolfo, nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje com o terapeuta Randolfo. Randolfo, vamos falar um pouquinho dos florais de Bach. Sim. Como surgiram? Os florais de Bach, eles surgiram logo após a Primeira Guerra Mundial, com o Dr. Edward Bach, na Inglaterra. Tá? O Dr. Bach, ele era patologista e bacteriologista. Certo. Tá? E ele observou que ele obtinha mais curas através dos sintomas mentais do que os físicos. Certo. Então o floral, por si só, ele era um grande pesquisador, ele descobriu várias flores que contêm medicamento sim e também uma vibração sutil. Então ele chegou a 38, que hoje é catalogado por ele, registrado por ele, são 38 florais que nós temos hoje. Puxa, isso é muito interessante, né? E o que pode ser tratado com os florais? Olha, basicamente tudo. Basicamente tudo. Os florais, principalmente hoje, eu procuro tratar a tal da doença do século, né, que é ansiedade, depressão, infelizmente hoje, ansiedade, né? E uma coisa muito interessante, que o floral também pode ser para animais e para criança, tá? Qualquer terapia dessa serve tanto para criança como para animal e para adulto. O floral, para criança, principalmente para tratar déficit de aprendizagem, por medo de um professor, por medo de uma determinada matéria, é maravilhoso. Porque o floral de Bach, ele trata sutilmente, ele tem uma energia sutil para fazer esse tratamento, mas também é medicamentoso. Ele tem ali o remédio, como tem alguns remédios por aí, que a gente sabe que a base dele vem do floral, ou melhor, o floral faz a base. Faz a base, né? Sim. E também o paciente não deve tomar aleatoriamente, não indiscriminadamente não. também.
deve ter Sim, uma atenção do profissional. Exatamente, porque o floral é o seguinte, quando você indica um floral, ele pode ser tomado junto com qualquer outro remédio, com alopático, fitoterápico, homeopatia, não importa. Na dose correta. Na dose correta, ele não tem contraindicação e o bom é que ele não causa dependência. Melhor ainda. Melhor ainda, né? tá? Então você não pode tratar ele discriminadamente, tá? Tanto é que para eu saber qual é o floral que eu posso passar para uma pessoa, eu faço ali uma anamnésia com ela, que vem a ser um questionário, tá? Ele tem por volta 58 perguntas. Esse questionário não fui eu que desenvolvi, pelo curso, como eu sou muito, como eu posso dizer, muito tradicionalista, eu gosto de usar a anamnese que foi elaborada por próprio Dr. Bach na Inglaterra. Eu acho que isso é importante, se você se adaptou com ela, por que não? Exatamente, e essa anamnese levou 5 anos para terminar. Ela tem 58 perguntas. Então, mais um motivo, por que não usá-la? Ela né? é maravilhosa e ela tem tantas perguntas sutis que elas se intercalam entre si. E nas respostas as pessoas não podem me dizer, não sei o que, não é assim, é sim ou não, não tem mais ou menos. Porque se a pessoa por si só mentir, às vezes inconscientemente, eu pego ela numa próxima. Vai ter uma outra cada que vai cair resposta que ela me der, eu sei qual é o floral que eu posso indicar. Inclusive, tem um floral que as pessoas conhecem demais, que é o Rescue Remedy, aonde as pessoas tomam isso discriminadamente. E ele seria o básico do básico. O Rescue ele é composto de 5 florais, onde esses florais ele trata exclusivamente depressão, síndrome do pânico, ansiedade, quando a pessoa está com a fobia. Então, você não pode tomar isso. Por exemplo, você viu um acidente e viu uma coisa terrível naquele acidente. Você entrou em choque. Dá-se o Rescue, não tem problema. Você discutiu em casa que as coisas saiu voando para todo lado. Dá-se o Rescue. Mas 1, 2 vezes só. No meu consultório, eu tenho. Se a pessoa está ali comigo, ela se abre de uma tal forma que ela entra naquela coisa de chorar e tudo mais, eu dou o Rescue. Ou seja, o Rescue serve para isso. Que coisa boa, muito bom. Tem alguma contraindicação? Sim, principalmente ele. Tá? O Rescue, a única contraindicação, nenhum floral tem contraindicação, mas o Rescue, ele é usado discriminadamente por pessoas em perigo, porque você chega, por exemplo, num lugar que vende o Rescue, a pessoa pega, toma e tudo bem. Vai chegar uma hora que ele já não vai mais fazer efeito. Embora que ele é um floral, vamos chamar assim um floral potente, mas ele não vai fazer mais efeito, porque o seu organismo acaba acostumando com aquilo. Então não se deve tomar discriminadamente ele. E outra coisa, se eu vou, por exemplo, a pessoa vem tratar comigo, tô com dor de cabeça, então toma um remédio A. O outro vem, tô com dor de cabeça, toma um remédio A. E assim consecutivamente, todo o trabalho do Dr. Bach vai pro lixo. Exatamente, não é uma receita de bolo. Exatamente. Né? Vamos falar um pouquinho de fitoterápico? Sim. O que vem a ser o fitoterápico? A fitoterapia, a própria palavra diz, fito vegetal, terapia, tratamento. Tá? Então, tratamento através das plantas. A fitoterapia nada mais é que a utilização de plantas, ervas, raízes e tudo mais para o tratamento da obtenção da saúde, que também é natural. Certo, e também não deve ter uso indiscriminado. Não, né? Tem que ser forma controlado nenhuma. E orientado por um terapeuta. Sim, a fitoterapia, por sinal, ela pode ser tomada por todo mundo, porque ela não tem contraindicação, desde que você obedeça aquele fitoterápico que você vai subscrever para a pessoa, desde que ele respeite a dose mínima até a dose máxima. Para isso, tem um profissional para isso. Porque embora seja fitoterápico, seja um medicamento natural, mas também não pode exceder a dose. De forma nenhuma. Né? Porque eu não posso, por exemplo, dependendo da situação da pessoa, vamos supor um fitoterápico que ajuda no intestino, que a pessoa tem um probleminha, que o intestino tem que funcionar igual um relógio. É claro que a gente ensina a pessoa a educar aqui para o intestino. Lógico. Existem N caminhos, mas vamos supor que a gente chegue no fitoterápico. Eu não posso simplesmente chegar a dar dose máxima para a pessoa. Ela, coitadinha, vai dar um problema. Tudo tem seu limite. Então tem que ter um limite. E o fitoterápico não pode ser tomado discriminadamente também, porque ele é um medicamento. Randolfo, toda pessoa pode usar os fitoterápicos ou não? Olha, pode. Como eu disse, desde que seja respeitado as doses que aquela pessoa possa tomar. Todo medicamento, o fitoterápico, ele, mesmo sendo natural, ele é um medicamento. Exatamente. Então, tudo que é tomado em excesso, de qualquer forma, ele vai dar problema. E o pior deles, tem algumas ervas que a gente receita muito raramente, que dependendo de como a pessoa toma, dá overdose.
a pessoa ela entra mesmo em sendo choque. medicamento natural, Ele é sendo natural. fitoterápico, né? Não é coisa de pegar aí, posso dizer o nome da, não vou dizer o nome da planta porque as pessoas depois vão querer procurar para fazer qualquer coisa errada. Mas não pode, né? Então, mas tem. E a pessoa ela entra em overdose, sim, é perigosíssimo. Então o fitoterápico tem que ter esse cuidado. Você tem que ter esse profissionalismo para o seu paciente. Antes de um paciente procurar tomar alguma coisa, procurar um profissional habilitado. Randolfo, no próximo bloco a Juliana estará conosco aqui com as perguntas dos nossos telespectadores. Nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje com o nosso convidado, o terapeuta holístico Randolfo. E também neste bloco, a presença da Juliana com as perguntas de nossos telespectadores, como sempre, né, Juliana? Tudo bem? Tudo bem, doutor Luciano. Estou aqui novamente com as perguntas dos nossos telespectadores para que o Randolfo possa tirar as dúvidas, né? Acredito que tenha muita dúvida. Claro, hoje, doutor, né? até porque é um assunto que, assim, não é tão divulgado, né? Exatamente. Então, eu acho bem interessante para as pessoas, né, ter acesso de como funciona, né, doutor? Lógico. Porque para a saúde, tudo é muito bom, né, com relação à saúde, né, pra gente e ficar lembrando bem, sempre né, de procurar um profissional habilitado. Claro, né? isso é o mais importante, né, doutor? Exatamente. Gostaria de convidar você que está nos assistindo que mande suas dúvidas, sugestões e perguntas para o e-mail drluciano@programasaudeendia.com.br, através do WhatsApp do Dr. Luciano no telefone 35 991 42 24 21. Não deixe de curtir a nossa página no Facebook e no Instagram, Programa Saúde em Dia, e acesse o site também, né, doutor? Exatamente. www.programasaudeendia.com.br. E todos vocês que enviarem suas perguntas serão mantidos em sigilo por questões éticas, doutor. Exatamente. Randolfo, vamos falar um pouquinho a respeito de Reiki. O que é o Reiki? Olha, o Reiki, a própria palavra, embora que ela é uma palavra japonesa, mas o Reiki iniciou-se no Tibete, nos montes tibetanos, tá? E o Reiki, significado Rei universal e Ki energia. Então, ou seja, energia universal. Tudo que se diz universal, pelo menos no meu entender, seria simplesmente doar amor. Simplesmente isso. Ele iniciou-se, como eu disse, no Tibete, tá? Com os monges tibetanos, onde eles aplicavam o Reiki para meditação e também como medicina. Inclusive, no Tibete é reconhecido como medicina. Como hoje nós temos aqui o médico de família que vai lá tratar da gente, certo. Lá o médico de família vai para aplicar Reiki. É fantástico. Me fala uma coisa, Reiki é religião? Não, Reiki não Porque é... muita gente, às vezes Sim, a gente ouve, né, as pessoas perguntando, mas Reiki é uma religião, minha religião é uma... Tem alguma coisa a ver com religião? Não, Reiki não é religião. Reiki é apenas a transmissão de energia universal, inteligente, para uma pessoa que está precisando, através da imposição de mãos. Aí que está a confusão. Quando você faz a imposição de mãos, existem determinados segmentos, não estou aqui para falar quais, mas existem determinados segmentos que também utilizam a posição de mãos para uma oração, coisas desse tipo. Pelo Reiki fazer essa imposição de mãos, as pessoas assim, que conhecem pouco do Reiki, acha que é religião. E, inclusive, o reikiano, ele nada mais é que um canal. A gente que faz o Reiki é como se nós fôssemos um cano passando água. Apenas isso. Certo. Então a pessoa não recebe nada de mim. É claro que a gente estuda, faz um curso, aprende a fazer uma determinada meditação para que eu fique isento, eu fique, como se diz, vazio. E passo essa energia para a pessoa. Apenas isso. Correto. Randolfo, nós vamos passar para as perguntas dos nossos telespectadores. Pode ser, Juliana? Claro, doutor. Ok. Randolfo, para que serve o Reiki? Ele pode curar todas as doenças? O Reiki, como eu disse, ele é uma energia inteligente, onde você faz com que você eleve o estado imunológico da pessoa. Como as pessoas falam, o Reiki é maravilhoso. Sim, o Reiki é maravilhoso. Por quê? Você elevando o estado imunológico da pessoa, a própria pessoa é que vai produzir a própria cura. Ou seja, você é como se estivesse elevando a autoestima da pessoa para que ela se sinta bem e fazer essa cura. É claro que o Reiki também, ele trata de qualquer doença e você consegue também manter a pessoa num estado calmo. Você consegue fazer com que a pessoa ela medite com ela para com ela mesmo, quando você está aplicando o Reiki. Os medicamentos fitoterápicos pode comprar sem receita? Por quê?
E quais os riscos, Randolfo? O medicamento fitoterápico você pode comprar, se você for num laboratório, um farmacêutico credenciado que tem conhecimento deles, eles podem te receitar. Só que você usar ele indiscriminadamente, tá? Dependendo da causa que você tem, ele não vai surtir o efeito que ele precisa. Então, o fitoterápico é interessante você trabalhar com ele junto com outras terapias. Ele vem a ser um complemento. Ok. Beleza. E os florais, eles são encontrados em todas as farmácias? Olha, existem florais já produzidos pela indústria, só que eu não recomendo. Tá? Os florais você adquire ele em laboratório mediante a receita de uma anamnese, um questionário que eu faço com a pessoa ou o terapeuta faz, para poder indicar o floral certo. Não estou dizendo que esses florais que são vendidos comercialmente não funcionem. Pelo contrário, tá? Eles funcionam, só que não tem a mesma eficiência. Tá. E na cromoterapia, cada pessoa tem que ter uma cor? Como funciona? Uma pergunta boa, hein, Randolfo? Sim. Não, é o seguinte, na cromoterapia, as pessoas não têm uma cor própria. Eu não tenho a minha cor, você tem a sua cor, tá? A cor da pessoa vibra de acordo com o seu estado de espírito. Entendeu? Por isso tem aquela marca Cleaner, que mede a áurea e tudo mais. Dependendo do estado de espírito da pessoa, é a áurea que a energia que você vibra no meio. Então, ou seja, você muda o meio, você vibra no meio, você muda o meio. Como também, se você tiver frágil, o meio acaba mudando você, te contamina. Olha só, hein, Juliana? Pois é, né, doutor? Vamos ir vivendo e aprendendo, Vivendo né? e aprendendo, com certeza. E uma coisa interessante, se você for pintar sua casa ou comércio ou alguma coisa, consulta um cromoterapeuta. Opa. Você vai ver Olha que a dica, hein? uma pequena parede, por exemplo, dependendo do ambiente, se é um ambiente muito estressante, uma pequena parede pintada de azul claro, por exemplo, ou índico mesmo, ele traz a calma. Visualmente, você olha aquilo, seu cérebro recebe o sinal, não, tem que ter calma. Isso é estudado cientificamente. Puxa. Bacana, né, doutor? Muito. Interessante. Bom, doutor Luciano, por hoje foram essas perguntas enviadas pelos nossos telespectadores. Gostaria de agradecer a participação de todos vocês no programa Saúde em Dia e que continuem enviando suas dúvidas, sugestões de perguntas, até mesmo algum tema para ser abordado no programa. Através do e-mail drluciano@programasaudeendia.com.br, através do WhatsApp do Dr. Luciano no telefone 35 991422421. Mais uma vez, lembrando, não deixe de curtir a nossa página no Facebook e no Instagram, Programa Saúde em Dia, e o site também do programa, www.programasaudeendia.com.br, e até a próxima semana. Se Deus quiser, Se Deus né, quiser, Juliana? doutor. Randolfo, eu quero parabenizá-lo, né, não só pelo programa, mas também hoje seu aniversário. Obrigado. E a presença da tua esposa também, Muito junto obrigado. aqui nos estúdios nossos, Muito né, obrigado. Eliana? Tá? E eu gostaria que, antes de encerrarmos, que você deixasse uma mensagem para os nossos telespectadores. Olha, a única coisa que eu peço é que as pessoas que estão procurando uma terapia natural, que procure um profissional credenciado, de sua confiança, para que não seja enganado, que infelizmente todo setor, toda área, todo ramo tem alguma coisa nesse sentido. Exatamente. E eu estou lá no meu consultório à disposição a qualquer hora, para quem precisar, ou mesmo só para bater um papo, para conhecer o trabalho, sem compromisso, está à vontade. Que coisa boa. Randolfo, muito obrigado pela presença. Juliana, muito obrigado pela presença. Chegamos então ao final de mais um programa Saúde em Dia. Fiquem com Deus e até a próxima semana.